primeira delas eu já adiantei. O relato desses 2 milagres, eles como que encaram a gente e perguntam: você crê nisso aqui? Você crê que essa mulher estava de fato morta e que ela reviveu depois de 1 ou 2 dias pela palavra do apóstolo Pedro? Você só tem 2 respostas para isso: ou sim ou não. Se você disser que não acredita nisso aqui, então você também deve ter dificuldades em acreditar na ressurreição de Cristo, que é a pedra central do edifício do cristianismo. É a coluna central. E você deve então se perguntar se a sua profissão de fé e a sua aderência ao cristianismo ela é verdadeira, porque a crença na ressurreição de Cristo e, portanto, de mortos é a verdade central do cristianismo. Diferentemente de outras religiões, não interessa o que acontece com o fundador, o cristianismo, todo ele depende da pessoa de Cristo que deu origem à igreja. Portanto, se a resposta é não, eu recomendo que você examine sua vida. Se você diz que sim, eu recomendo que você examine sua vida do mesmo jeito, porque isso aqui mostra que ele está vivo e que ele é Senhor, ele tem autoridade sobre as pessoas e sobre a vida e a morte. É esse o Cristo que você crê? E se é o Cristo que você crê, por que nós vivemos angustiados, temerosos, preocupados, ansiosos, se cremos num Cristo que é capaz de fazer esse tipo de coisa? Eu não estou dizendo que ele vai curar paralíticos e ressuscitar mortos todo dia, a toda hora, quando for invocado. Não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que esses milagres aconteceram e foram registrados para que vocês deem uma resposta à pregação do Evangelho. Você vai crer na ressurreição de Cristo? Porque se ele é isso aqui, ele pode perdoar pecados, ele pode lhe dar a vida eterna, ele pode ressuscitar você. Lembra que Talita ressuscitou, mas Tabita, né? A Tabita ressuscitou, mas ela morreu de novo, não é isso? Ela vai morrer de novo, mas quando Cristo nos ressuscitar na sua vinda, nós não morreremos mais. Nós teremos um corpo semelhante ao dele, que é um corpo imortal, e estaremos juntos para todo sempre, no novo céu e na nova terra. Então, a ressurreição de mortos que aconteceu é apenas para demonstrar o poder que Cristo tem de realizar a grande e última ressurreição no final dos tempos, quando ele vier, que é a nossa esperança e é o que a gente aguarda. Uma segunda questão aplicação que eu queria fazer aqui é me dirigindo àqueles que se perguntam se existem ainda apóstolos como Pedro, os 12 e Paulo nos dias de hoje. Responda você. Isso é o que o apóstolo faz. Compare isso que está escrito aqui com os sinais e prodígios supostamente feitos por pessoas que se declaram apóstolos de Jesus Cristo hoje. E me diga se tem paralelo. Então, essa é a resposta que eu dou para aqueles que ficam se perguntando, né? Tem tanta gente dizendo que é apóstolo, né? Se chamando de apóstolo. Será que eles são mesmo apóstolos? É só você comparar o que é que o apóstolo no Novo Testamento era capaz de fazer e o que eles dizem que eles fazem. Então, a resposta está aí, o texto dá resposta para isso. Eu também quero trazer uma palavra aqui aos crentes que têm medo da morte. Há um sentido em que o medo da morte é natural. E a gente não sabe se dói, né? E não sabe o que é que vai acontecer no momento da morte. Então, essas incertezas, é natural que a gente tenha um certo receio. Mas, e além disso, a gente sabe que não vai ter apóstolo vivo para nos ressuscitar quando a gente morrer, né? Então, também não adiantaria, porque a gente ia morrer de novo, ia passar pelo mesmo sofrimento 2 vezes, né? Então, não quero ressurreição desse tipo aqui, né? Enfrentar a morte uma vez só. Mas eu quero dizer para você que quando Cristo nos ressuscitar, nós não morreremos mais, a morte será vencida finalmente. E Cristo, então, terá triunfado plenamente. Também eu quero falar para aqueles que se perguntam se Deus faz milagres hoje. A minha posição, nem sempre o pessoal compreende, não é? Me chama de cessacionista, não é? A minha posição é a seguinte: eu não creio que haja pessoas como os apóstolos hoje que possam fazer esse tipo de coisa. Eu não creio porque eu vejo na Bíblia que eles eram pessoas especiais. Por que os crentes de Jope não ressuscitaram Dorcas? Por que foram buscar Pedro? Por que os crentes lá da cidade de Lida, onde morava Enéas, que estava 8 anos paralítico, não curaram o homem? Por que tiveram que esperar Pedro chegar lá? Por que tiveram de esperar para isso aí? Então, eu não creio que haja hoje mais pessoas como os apóstolos que tinham esse dom extraordinário de cura, de comandar. E toda vez, eles não falham uma vez. Lê o Novo Testamento, a gente vai pelo livro de Atos todo, se Deus permitir, né? Se não mandarem fechar a igreja, a gente vai pelo livro de Atos todos, né? E vocês vão ver que toda vez que um apóstolo resolve
exercer o dom de cura, funciona, não tem um caso de que falhou, nunca falhava, e sempre a cura é completa, instantânea, imediata, plena. Eu digo que eu não conheço, estudando a história da igreja, e olhe que é minha área, né, como pastor, como teólogo, estudar a história da igreja, não há casos depois do período apostólico de homens capazes de fazer esse tipo de coisa aqui. O grupo dos apóstolos já era considerado fechado no período pós-apostólico, era um período especial de transição do Antigo Testamento para o Novo. Eram pessoas especiais que Deus levantou para essa transição. Mas isso quer dizer que Deus não faz milagre hoje? De forma nenhuma. Aí é que está o erro. Eu estou dizendo que não tem pessoas que são capazes de fazer isso hoje, mas eu afirmo que Deus continua sendo o mesmo Deus, e em resposta à oração, se Ele quiser, Ele pode abrir os olhos de um cego, levantar um paralítico, ressuscitar um morto, Ele pode curar você da doença que você tem, curar seu filho, sua filha. Como eu sempre digo aqui, às vezes brincando, eu já orei por alguém, a pessoa me convidou, eu fui na casa da pessoa, orei por uma pessoa, a pessoa estava muito doente, no dia seguinte a pessoa estava boa. E eu sei que foi um milagre da parte de Deus, Deus respondeu a oração, mas eu me lembro também de casos em que a pessoa me chamou, eu fui na casa dele, orei, morreu no dia seguinte, 2 dias depois. Então, antes de você me chamar para orar por você, porque você está doente, medite nisso que eu acabei de contar para você, tá certo? Eu oro e peço, mas eu sei que está na vontade de Deus responder se Ele quer curar ou não. Deus pode fazer? Pode. Ele faz, mas não faz sempre, não faz toda vez, nem sempre responde às orações por cura. Às vezes Ele diz, como disse o apóstolo Paulo, a minha graça. Paulo queria cura, não queria? Ele tinha espinho na carne. Pediu 3 vezes a Deus. Qual foi a resposta de Deus? Não vou te curar. Vou te dar algo melhor. Graça para você aprender a conviver com isso. Sem reclamar, sem murmurar, sem se voltar, sem botar culpa em mim. Existe coisa melhor que a graça de Deus? E por último, meus queridos, eles que estão aqui nessa noite, que se consideram insignificantes, que não podem fazer muita coisa para Deus, não tenham dons e talentos. Dorcas era costureira. Estou querendo diminuir a profissão. Mas você pensa que só pregadores, pastores, cantores, dirigentes de louvor é que tem ministério para louvar a Deus, a servir a Deus? Olha essa mulher extraordinária, chamada discípula, única no Novo Testamento. Era o dom dela para ser chamada de discípula. Ela era pregadora? Não era. Palestrante? Não era. Era cantora gospel? Não era. O que é que ela era? O que é que ela fazia? Ela costurava, fazia roupa para as viúvas, para os pobres e necessitados. Então, se você acha que não vai fazer nada, não tem nada para fazer, vai costurar. Você sempre vai encontrar uma maneira de ajudar alguém, fazer boas obras. Então, não fique dizendo assim, Senhor, eu não faço nada, eu não sirvo para nada, eu não tenho lugar no reino de Deus, eu não sou importante, coisa nenhuma. Não diga aí. A história de Dorcas nos ensina como Deus usa pessoas diferentes, de maneiras diferentes no seu reino. E Ele quer usar você. Você tem que se colocar à disposição, como Dorcas, discípula de Cristo. Torne-se uma verdadeira discípula ou discípulo de Cristo e Deus vai usar você. Deus vai abençoar você, mesmo nas coisas que parecem pequenas. E a última coisa, queridos, a todos nós que estamos preocupados com os eventos acontecidos em nosso país. Os milagres mostram que Cristo é Senhor da história, da humanidade, da vida e da morte. Os milagres nos chamam a confiar em Deus. Temos nossos deveres, responsabilidades como brasileiros e podemos usar os nossos direitos de maneira legítima e legal, mas sempre colocando a nossa esperança no reino do nosso Senhor Jesus Cristo, sabendo que aqui nesse mundo nunca a justiça e a verdade haverão de reinar plenas, mas somente no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?